O Museu Penitenciário Paulista, criado em 1939, possui um vasto acervo de tatuagens feitas pelos presos e os seus possíveis significados. Aqui, os desenhos e escritos nos seus corpos revelam muito mais do que uma paixão pela tatuagem. Elas marcam suas histórias dentro e fora do crime. Antigamente se tatuava um órgão genital masculino num preso estuprador, né? E o que acontece quando esse cara já cumpriu sua pena e tem que voltar para a sociedade? Ele tem um órgão genital masculino desenhado na sua pele. Quase um karma, né? Um karma, com certeza, porque isso dentro da cultura prisional é tido como uma coisa ruim e ele com certeza tem uma vida muito difícil dentro do seu cumprimento de pena. Eles faziam para que ele voltasse para a sociedade que esse órgão se transformasse com adaptações em uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Por mais incrível que pareça, era possível, desenhando um triângulo em cima dele, transformando o que era parte do órgão na coroa, colocando rostos. Assim como Nossa Senhora, outros desenhos também teriam fortes significados na cultura prisional. Supõe-se que um palhaço ou uma caveira apunhalada marca a pele de um assassino de policiais. Já uma cruz pertenceria a alguém sem escrúpulos, que vai até o fim em seus atos. Uma mulher nua seria desenhada em viciados em drogas injetáveis. A morte, segurando uma foice, representaria algum integrante de grupos de extermínio ou alguém que fez justiça com as próprias mãos. Já as serpentes seriam feitas em traidores do mundo do crime. E o mago estaria na pele de especialistas em sequestros. Apesar de todas essas suposições, de acordo com o diretor do museu, elas não são determinantes. Uma lógica da cultura da violência. E então, por vezes, a gente não compreende ela pelo nosso olhar do dia a dia. Ela é muito específica, ela é muito elaborada, ela é cheia de detalhes e de requintes. Eu acho muito arriscado você determinar, falar... O cara foi lá e fez um palhaço, pode ser que ele gosta de palhaço. Pode até servir, de repente, para você fazer olhar um pouco mais cuidado, para ver se, de repente, ele não é. Mas dizer que o cara fez a tatuagem, ele é um criminoso porque ele está tatuado, hoje não dá para fazer isso. Os desenhos podem demonstrar poder, amor, saudade e até a própria fé dos presos. É conhecida como 5 Salomão, né? Que era para isso aqui eles usavam que era para proteção do corpo, proteção, né? Uma proteção espiritual, né? Você pode tatuar o corpo à vontade, fazer tatuagens simbólicas que representariam aí um chamamento espiritual, uma convocação à proteção do bem. Isso também não significa absolutamente nada, é simplesmente um costume. E para fazê-las, eles precisavam de muita criatividade para produzir suas próprias tintas e instrumentos. Máquinas que foram criadas dentro da prisão, dentro dos presídios, com as coisas que eles têm acesso. Então, pedaço de caneta, escova de dente, máquina de cabelo, tinta de caneta, nanquim, resto de cigarro com guspe. As fotografias de tatuagens hoje expostas no museu faziam parte de pesquisas científicas que tinham como objetivo revelar quais seriam os criminosos natos e que não teriam condições de ser reinseridos na sociedade. O Lombroso ele vai estar estudando cerca de 6.000 crânios, então ele vai criar algumas características. Por exemplo, ele vai dizer que o cara que tem o queixo quadrado, as orelhas mais de abano e a testa alta, esse cara pode ser um potencial criminoso. Esse tipo de estudo muito mais prejudica o nosso convívio, muito mais prejudica a nossa sociedade do que ajuda de alguma forma, porque isso acaba colando, né? Se você diz que um determinado padrão de rosto está associado à criminalidade e os policiais acreditarem nisso, a vida dessa pessoa vai ser um inferno. Nós não podemos criar essa questão taxativa porque a nossa história nos mostra que não funciona. Hitler não tentou fazer isso? O seu processo de eugenia não era por causa da aparência, por causa do lugar que nasceu, por causa de
estatura, de formas. Na África nós tivemos o prejuízo terrível de vidas, porque europeus foram lá e disseminaram uma raiva entre os povos de quem tinha nariz achatado e quem tinha nariz fino. Algumas tatuagens são recorrentes em todos os períodos da história da carceragem brasileira. A tatuagem Amor de Mãe, ela se repete, desde aí a gente tem essa tatuagem aqui, que é do início dos anos 20, no início do século 20, e se repete até hoje. Porque talvez a tatuagem ou alguma coisa que eu faço no corpo físico visando o bem-estar é por falta de algo mais profundo, uma carência, uma necessidade imediata que não pode ter nada a ver, às vezes, com a minha essência no sentido profundo do termo. Todo mundo encontramos garotas que se transformam em verdadeiras bonecas humanas. Sua inspiração pode ser a própria Barbie ou até os animes, que são os desenhos tradicionais japoneses. Cintura fina, cabelo longo, olhos grandes e pose de boneca. Esses são alguns dos ingredientes para se tornar uma Barbie humana. A ucraniana Valéria Lukianova é a Barbie mais famosa do mundo. A modelo já deu várias entrevistas divulgando sua dieta fora do normal, que se baseia em líquidos e luz solar. Mas a peculiaridade da Barbie não se resume à sua aparência. Valéria diz ser espiritualmente evoluída e que mantém contato com extraterrestres em experiências fora do corpo. Também já deu declarações afirmando ser de outro planeta e possuir a habilidade de viajar no tempo. No século XIX, as mulheres na França, principalmente, usavam espartilhos tão apertados, eles queriam ter uma cinturinha tão fina, chegaram a ficar com a cintura de 33 centímetros. E apertavam tanto o espartilho que algumas costelas, às vezes, furavam órgãos vitais da pessoa e ela acabava morrendo por causa dessa necessidade de se parecer com uma boneca ou ter cintura tão fina quanto era possível fazer numa escultura ou mesmo num brinquedo. Nós temos todo o direito de melhorar a nossa aparência. O que nós não podemos é viver em função disso. Vemos pessoas aí que se submetem a dezenas de operações cirúrgicas, pura e simplesmente para melhorar a aparência. Daí sim, a pessoa está incorrendo em vaidade. Isso é comprometedor. Se eu fizer algo por vaidade, a tatuagem ou até uma cirurgia plástica, eu posso perturbar o meu universo perispiritual. Mas se eu fizer uma tatuagem ou até uma cirurgia corretiva no plano físico, visando um bem-estar, uma autoestima, ele pode não perturbar o seu universo perispiritual, mas a depender do que se faz, ou seja, a intenção é que conta. Isso, acho que desmistifica um pouco essa questão de que se a pessoa quer parecer Barbie, ou quer parecer um tigre, ou que se ela quer tatuar o corpo inteiro, ela tem algum tipo de problema. Ela só vê a beleza de uma outra forma. Julgar o ser humano pela forma que ele se exterioriza naquele momento do seu estágio humano é muito ruim. E a história nos mostrou que é prejudicial à principal forma de evolução do homem, que é a caridade. Já outros preferem parecer animais, como o americano Dennis Evner, mais conhecido como o Homem-Tigre. Dennis maquiou definitivamente os olhos, afastou a linha superior do cabelo para aumentar a testa. Fez tatuagens pelo rosto e corpo que se assemelham a listras de tigre. Colocou implantes transdimensionais nos lábios superiores para colocar os bigodes e na testa para as sobrancelhas. Achatou o nariz, colocou silicone no queixo, nos lábios e bochechas, bifurcou os lábios superiores, prolongou e afinou os dentes e alongou a orelha. No dia 5 de novembro de 2012, com 54 anos de idade, o Homem-Tigre tirou a própria vida. Chegando no final, não tinha mais o que tatuar, se olhando no espelho, talvez o objetivo dele não fosse alcançado e nem poderia ser alcançado. Aí, se ele tivesse frustrações, problemas de ordens emocionais, necessidades emocionais não satisfeitas, então ele deveria procurar ajuda. O suicídio não é a solução. Somos elementais recém-humanizados. Então, a depender do estágio que nos antecede, nós podemos querer fazer a mesma coisa com a forma humana que estamos gerenciando agora. Eu acho bastante perigoso você vincular
aquilo que nós exercemos como nosso livre-arbítrio, as atitudes que nós tomamos, vincular sempre isso a uma encarnação passada, até porque eu acredito muito firmemente no esquecimento. Sabemos que existe um desequilíbrio, porque a aparência humana é benéfica a nós, né? Estamos no estágio correto, não há o porquê de modificações radicais, mas seria incoerente e injusto nós falarmos que ele era ou não era. Imagina um companheiro que ouve isso. Então estão me dizendo no Espiritismo que eu fui um animal perispírito? Porque lembramos-nos que o nosso conceito e consciência é daquilo que os nossos olhos enxergam. E a vida não é só o que os nossos olhos enxergam. Uma notícia recente nos leva a pensar até que ponto um ser humano pode ir para se sentir melhor consigo mesmo. O alemão Mitch Stuns, de 45 anos, passou por sessões de cirurgia para injetar silicone em seu órgão genital. Tudo isso, segundo ele, para se sentir melhor. Hoje, seu pênis está com 4,3 quilos e ele possui dificuldade para encontrar roupas, urinar e manter relações sexuais. O problema do silicone é que ele é definitivo. Então você pode ter um dano mais sério, a pele vai ficar endurecida, um órgão que precisa de muita irrigação talvez não tenha, porque o sangue não consegue nem chegar ali. E mais uma vez, você vai ter sempre inflamações recorrentes, pode fazer esses granulomas de corpo estranho que o corpo da gente sempre vai tentar expulsar e pode terminar comprometendo a função.